Vamos lá, galera. Mais uma revisãozinha aqui. O tema é descolonização africana. Vejam, ainda seguimos a mesma sequência ali, né? Guerra Fria, revoluções, o que vai acontecendo com o mundo. Então, a descolonização africana, primeiro eu tenho que entender algumas coisas importantes. Vamos partir da ideia que a África não é um país. A África, ele é um continente com muitas especificidades, com muitos povos, com muitas culturas, com muitas histórias, né? Precisamos vencer essa visão eurocêntrica de colocar os africanos tudo dentro do mesmo caldeirão. Não, né? Não é. Vamos entender isso primeiro. Então, a descolonização, ele é o reverso, ou seja, no reverso não sei se é bem a palavra, é uma continuação, né? Como que acontece esse processo de... O que aconteceu com o imperialismo que as nações europeias exerciam sobre países africanos, asiáticos e tudo mais, né? Então, a descolonização, como esses países conseguiram a sua independência e começaram a tentar construir a sua soberania nacional, retomar ali a sua identidade e tudo mais, certo? Então, primeira coisa, vamos lá entender o que é imperialismo? Então, imperialismo, eu estou pensando num contexto aí de revolução industrial, de como a Europa busca novos mercados consumidores, novos lugares para tirar fontes de energia, matéria-prima e tudo mais. E assim eles se apropriam, eles dominam, né? De certa forma, criam impérios, né? Em outros lugares do mundo, principalmente África e Ásia, tá? Então, eles buscam império, eles buscam construir ali um império. Muito bem. Só que quando termina a Segunda Guerra Mundial, a Europa sofreu anos a Segunda Guerra Mundial, então ela se enfraqueceu. Como ela ia manter aquele sistema de continuar dominando esses países? E sem falar que a gente tem que pensar na contradição, né? Eles lutaram para tirar um ditador do poder, tirar o Hitler, tirar o Mussolini do poder, acabar com aquela ideia de um querer dominar o outro, e eles continuaram dominando. Então, veja, as coisas vão se encaminhando para essa mudança ali, né? Como os europeus poderiam ter lutado com as ditaduras se continuavam a explorar de forma sistemática o continente africano, tá? Enfim, e além disso, dessa contradição, a gente tem que pensar nos movimentos de identidade africana. Então, como o pan-africanismo vai se desenvolvendo? Então, entre a identidade africana começa a gritar por precisamos mudança, mais ou menos por aí, certo? Enfim, conceito de autodeterminação dos povos, evocado em 1941 por Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e Winston Churchill, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, na Carta do Atlântico. Então, a Carta do Atlântico é um documento. Então, evocar a autodeterminação dos povos também entra em contradição com por que países europeus continuam explorando territórios africanos e asiáticos, né? Então, a Carta do Atlântico tem aqui no seu terceiro, né? Tópico terceiro, respeitam o direito que assiste a todos os povos de escolherem a forma de governo sob a qual querem viver, e desejam que se restituam os direitos soberanos e independência aos povos que deles foram despojados pela força. Escrita lá em 41, né? Estudem isso, tá? É importante entender essa questão dessas contradições que existem aí. Conferência de Bandung vai acontecer lá durante o contexto da Guerra Fria, já estava rolando ali capitalismo, socialismo, e em 1955, nações africanas e asiáticas se reúnem em Bandung, na Indonésia, para discutir questões em comum. Então, por exemplo, a sua subordinação, atraso, subdesenvolvimento e tudo mais, né? Então, eles se autodenominam terceiro mundo, né? Terceiro mundo, por quê? Porque não eram nem capitalistas, primeiro mundo, não eram nem socialistas, segundo mundo. Então, prestem atenção nisso.
tá bom? Ok. Pan-africanismo. Então, a ideia de que pan-africanismo é um movimento negritude. Então, pan-africanismo. Os africanos se unem em torno dessa luta pela valorização, pela sua identidade e tudo mais. Não começou naquele contexto, tá? O movimento pan-africanismo já era do início do século XX, na América, tá? Mas ela vai se expandir. Ganhou força a partir do 5º Congresso Pan-Africanismo em Manchester, na Inglaterra, em 45, né? Terminando a Segunda Guerra ali, tá, gente? E negritude também, né? Então, os estudantes negros vão se juntar e eles vão começar a divulgar novas ideias e tudo mais, né? Então, nascia o pan-africanismo nesse sentido aqui, tá bom? O movimento negritude, além de impulsionar as lutas pela independência, fortaleceu a identidade dos povos para defender um projeto político de emancipação e autodeterminação, tá bom? Então, é importante entender aí essa relação entre pan-africanismo e movimento negritude, que está lá aliado às publicações do jornal O Estudante Negro, tá bom? Então, o jornal seria um divulgador da cultura africana sufocada pela cultura do colonizador branco. Aí, alguns casos de independência da África, Nigéria e Gana, por exemplo, né? Então, Nigéria, muito rico em petróleo, pedras preciosas, foi colônia da Grã-Bretanha, independente em 1960, tá? Ele conseguiu de forma pacífica, de certa forma, e aos poucos foi adquirindo autonomia. Aqui fala ainda de um território Biafra, né, que acaba tentando se separar e depois não consegue e tudo mais. Rola uma confusão aí, milhões de mortos e tudo mais, tá? Então depois vira uma guerra civil. Gana também, primeiro país africano a conquistar a independência em 57, depois de muita conversa com a Grã-Bretanha, tá bom? Ok. Entre 57 e 60 surgiram 15 novos países na região. A questão aqui aqui 2 casos só que está citando, né? Mas se a gente pesquisar tem muito mais. Argélia e Egito também, ó. Então, no Egito, aqui cita o Nasser, que era um governante, um militante, tudo mais, que tentou implantar ali o pan-arabismo, né? Então, a ideia ali de juntar o islamismo e também a própria cultura árabe, muito, muito importante ali, né? Diminuindo, assim, a cultura ocidental no Egito. Na Argélia, o pan-arabismo também, a França que dominava lá desde 1830, teve muita violência, né? Então foi um movimento muito violento. Aqui cita também a criação da FLN, né? Um movimento lá, um grupo que se formou. Eles eram simpatizantes do socialismo e eles acabam entrando nesse confronto também para conquistar o poder. Bom, conseguiram a independência só em 1962 e a Argélia se ocidentaliza, né? Ou seja, ela se abre ao ocidente, tá? Colônias portuguesas. Portugal tinha colônia na África desde, gente, a época da colonização, né? Mas ele manteve lá. Em alguns casos foi mais violento, né? Já por causa lá do governo Salazar, que também era um ditador e tudo mais, certo? Ele tenta fazer alguma mudança, mas não consegue, fica isolado lá no final e os países aos poucos vão conseguindo. Então, a Guiné Portuguesa, Moçambique, Angola. Em Portugal, em relação a Angola, foi violento. Depois, 61, Guiné Portuguesa. E 63, Angola, primeiro, 61. Guiné Portuguesa, em 63. Moçambique, em 64. Milhares de mortos em torno de todo esse processo, tá? Cita aqui a Revolução dos Cravos, tá, gente? Ó, estudem lá o que foi a Revolução dos Cravos, que foi a derrubada do governo herdado ali do Salazar, né, de Marcelo Caetano, um novo regime que vai começar a conversar e tudo mais, tem a ver com a independência,
Tem até uma imagem lá que mostra, né, os militares com cravos. A África do Sul é aquele caso, colonizada primeiro pela Holanda, depois pela Inglaterra, né? Aí teve a guerra dos Boers lá, certo? Cadê? Em um determinado momento. Deixa eu arrumar meu. Aqui, né? Os Boers, que eram os descendentes dos holandeses. Os ingleses até ganham, né? Eles que vão se tornar o dominador ali. Só que eles meio que não deixam. Eles deixam os Boers, os que ficaram, os primeiros colonizadores. E aos poucos vai sendo instituído um regime de segregação, chamado de apartheid. Isso vai, gente, até os anos 90, já no final da Guerra Fria, quando o Mandela consegue ser libertado e ele vai se tornar o primeiro presidente negro da história, né? Tá bom? Então, esse é um conteúdo bem interessante, um conteúdo que tem muita relação para a gente entender as mudanças do mundo a partir da Segunda Guerra Mundial, tá bom? E estudem, se preparem, aprofundem as pesquisas, busquem mais material e tudo mais. Dúvidas, entre em contato. Beijo!